Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui atendendo ao convite do Centro Espírita Antônio de Oliveira, que nos honra com esta possibilidade de estarmos participando deste Evangelho Online, que esta instituição brilhantemente está realizando nesse momento de dificuldade em que nos encontramos de estarmos presentes fisicamente nas casas espíritas. Para tanto, eu vos convido nesse instante a cerrar os nossos olhos e envolver os nossos corações nas vibrações que o plano espiritual derrama sobre nós, para que possamos buscar a quiescência do Evangelho do Mestre amado Jesus, que nos conduz à mudança, que nos conduz à melhora, para que possamos prosperar moral e espiritualmente. Agradecidos que somos a Deus pelo vosso amor, por preencher os nossos corações de esperança, que tudo passa e tudo passará, que esse momento ele é necessário, mas chegará o tempo em que não mais será. E nós, então, estaremos gritando hosanas aos céus, agradecendo ao Pai por termos superado mais esta prova do mundo. Em nome de Deus, Pai, eu agradeço imensamente a todos os amigos espirituais que nos acercam neste momento para o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar do livro Boa Nova, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que a todos nós cala fundo por tudo quanto ele nos trouxe de possibilidades de aprendizado e de exemplificação no amor e no bem. Através do espírito Humberto de Campos, que traz de forma singular as páginas poeticamente, descrevendo Jesus junto aos seus discípulos e pagando o tributo do mundo, como nós vamos ver na lição. Depois usou o pseudônimo de Irmão X, mas tanto como Humberto de Campos como Irmão X, ele nos abrilhantou com páginas de sabedoria. E nós vamos falar o capítulo 6, que o título é Fidelidade a Deus. Eu vou ler algumas partes, é uma lição extensa, 3 páginas e meia, e quando for da nossa inspiração, nós vamos tentando dialogar sobre o texto para melhor dar a nós outros condição de entendimento do que essa página nos traz de exemplo, de amor e de retidão às leis do Pai. Então eu vou ler Fidelidade a Deus. Depois das primeiras prédicas quer dizer discurso, pregações. Então, depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos ingerentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Que, pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios, então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes
as confidências simples e sinceras, o Mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Olha que interessante o que Jesus austeramente coloca aos seus discípulos. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. O que ele nos coloca aqui? Como tem uma passagem do Evangelho, não se deve servir a dois deuses. Não se deve servir a Deus e a Mamon. Ou nós buscamos com sinceridade de sentimentos os conhecimentos do Evangelho do Cristo e trabalhamos em nós para suplantar as nossas dificuldades, ou nos entregamos às paixões terrenas. Então, nesta questão, nós precisamos ter fidelidade aos ensinamentos do Pai. Onde, continuando, o Filho e o Pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. Ou seja, Deus. Eu vejo muitas vezes, alguns carros que trazem os adesivos Deus é fiel. Eu ficava meio indignado com essa questão. Deus é fiel. E eu falava, gente, mas como é possível? Nós é que devemos ser fiéis a Deus e não Deus a nós. E realmente Deus não traz essa condição de fidelidade a mim, a você ou a qualquer outro ser humano. Mas a frase em si, hoje, depois de estudar essa lição, eu vejo que ela não é uma frase incorreta, porque Deus é fiel. Fiel às suas leis naturais, que regem o mundo e todas as coisas que nele há. Porque ele não se desvia nenhum instante para favorecer a mim, a você ou a qualquer outra criatura. Então Deus é fiel às leis naturais que ele criou para reger os mundos. E quando nós estamos falando aqui de fidelidade, é em relação a nós, a essas leis de Deus, porque ele não as mudará por nenhum de nós, mas nós temos que nos adaptar, mudar o nosso jeito de ser para podermos vivenciá-las na plenitude do seu conhecimento e amor. E continuando a ler aqui, eu vou pular um pedacinho e vamos para o outro parágrafo, que diz o seguinte: tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Nós vemos hoje em dia, com essa questão da pandemia, e por estarmos muito tempo reclusos em nossos lares, aos primeiros vislumbres de afrouxar esse lockdown, com reabertura de shoppings, lojas, bares, nós vemos as criaturas em alvoroço buscando esses lugares, sem se preocupar com a condição da saúde, de se precaver, ou de então estar colocando em risco a outros membros de sua família, e vão em busca
dos prazeres do mundo, mas o tributo será cobrado. Quem sabe quantos não foram contaminados nesta busca desses prazeres de ir a uma loja, a um shopping ou a um bar? Porque nós seremos cobrados pelas nossas ações. Seguindo então mais um pouco, vamos ler aqui. Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Ao clarão alvacento da lua, como pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconhece que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental. Como que, iluminados por súbito clarão, timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o que tinha. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas, desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Desde sempre. Desde que o mundo é mundo, Ele está trabalhando para que nós possamos prosperar, progredir, crescer como filhos diletos da criação. Bom, nós vemos então esse parâmetro entre o que o mundo material nos cobra para que possamos buscar as vicissitudes e alegrias que nele há, e aquilo que o Pai nos pede para vivenciarmos o reino dos céus. E nós temos o livre-arbítrio da nossa escolha. Vamos por este caminho ou por aquele. Nós podemos escolher, mas não podemos nos furtar a responsabilidade das nossas escolhas. Se formos pela porta larga do mundo, o tributo será cobrado. Se formos pela porta estreita do reino dos céus, nós vamos receber as dádivas deste reino de amor e vamos nos transformar e vamos nos aliar à pleiade de espíritos do bem que buscam, junto ao co-criador do nosso planeta Terra, Jesus, auxiliar a todos a evoluir e a prosperar. Vamos então dar continuidade, ler mais um pouquinho. Do firmamento infinito, os reflexos da lua, essas questões aqui é Humberto de Campos, como eu disse, um poeta, se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte aberto sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam do que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu nestes termos: Mestre,
Tem um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos. Acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo. E afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo na sua confissão espontânea se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podemos compreender a verdade. Só um minutinho. Tiago, nem todos podemos compreender a verdade. De uma só vez, devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de tributos e de triunfos. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Neste interim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho: Mestre, exclamou um deles, não seria melhor exigirmos do mundo para vivermos na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai, que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Inquiriu Tadeu. E neste diálogo, então, Jesus disse: em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis na terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Então aqui nós vemos que mesmo os discípulos mais próximos a Jesus tinham no seu foro íntimo essas dúvidas entre aquilo que a terra e o mundo material nos traz e aquilo que o reino dos céus nos oferece. E aí vem aquela primeira questão que Jesus nos coloca lá no início. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes.
Porque se nós não acreditarmos, não vivenciarmos e não trabalharmos em nós, no nosso foro íntimo, essa condição, dificilmente conseguiremos ser fiel às leis de Deus. Precisamos trabalhar em nós esta condição para nos transformarmos e sermos, sim, aí, discípulos destas leis através do Mestre Jesus. Eu vou pular mais uma parte, porque já estamos nos estendendo, e vou aqui trazer o que foi dito por André nessa diálogo que Humberto de Campos nos traduz poeticamente de Jesus com seus discípulos informalmente. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua. Charrua era um tipo de arado de tração animal que se usava naquela época. Valendo-te das tuas mãos, ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus. Olha que interessante. Mesmo que não tivesse condição física nenhuma, ainda poderíamos servir ao reino de Deus simplesmente dessa forma, com paciência, coragem. Difícil, né? Diante de uma situação tão degradante da condição física, cego, surdo, imobilizado, não podendo andar, se comunicar, temos paciência e coragem. Só os espíritos realmente de muita elevação. Temos muito que percorrer e aprender ainda nessa seara do Mestre. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. E para terminar, Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Ou seja, prometemos muito, né? Que vamos agir de forma diferente, que vamos fazer as coisas de acordo com as leis do Pai, mas estamos sempre tropeçando nos mesmos erros, nas mesmas inconsequências. E Jesus, sabedor e conhecedor da alma humana, aquietou-se diante da promessa, mas sabia quantos tropeços ainda vivenciariam aqueles seus discípulos para atingir a plenitude deste ensinamento. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembranças daquela noite luminosa de Cafarnaum. Aurelada pelo ensinamento divino, humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis. Através de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico
de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Então, meus queridos, aqueles nossos primeiros cristãos, que padeceram nas arenas, devorados pelos animais, eles foram fiéis ao pé da letra. Eles padeceram, sim, verdadeiros flagelos. Nós, hoje em dia, já estamos tão bem, muito mais beneficiados por essas leis divinas, já temos uma condição de vida muito mais favorável, que nos permite uma longevidade diferente de tempos atrás. E quando estamos diante de uma situação como essa, de pandemia, nos desesperamos, porque nós queremos isso, queremos aquilo, queremos estar na condição que estávamos antes disto acontecer. E saibam todos que isso não nos é possível. Nós deveremos sair transformados, de preferência melhorados, para abraçar as causas do Pai, o Evangelho do Mestre e prosperarmos como espíritos eternos que somos. Essa é a lição que tínhamos para a noite de hoje. Eu vos agradeço imensamente até este momento por me ouvir e vamos às nossas vibrações e prece final. Senhor, neste momento em que vivemos esta fase de agruras e dificuldades mundiais pela pandemia do Covid, rogamos a Ti trazer a nós outros condições de fortalecimento para que o nosso espírito e alma possa sobrepujar as dificuldades do dia a dia no mundo inteiro e que possamos, mesmo apesar das dificuldades que a condição pandêmica nos impõe, sermos fraternos, sermos gentis uns com os outros e nos auxiliarmos mutuamente para serviço do bem. Mestre Jesus, rogamos a Ti nos abençoar neste momento, para que nós possamos, através dos vossos ensinamentos, nos transformarmos e crescermos para o bem, para servirmos ao nosso próximo e honrarmos e sermos fiéis a Deus. Rogo a Ti, Pai de amor e bondade, cobrir de bênçãos o nosso mundo, para que possamos estar próximos de atingirmos o ideal da transformação da humanidade para um terceiro milênio que seja mais venturoso e próspero de bênçãos e de bem de todos nós. Agradeço, Senhor, por mais esse momento de estarmos aqui comungando junto a Ti, que possamos nos fortalecer cotidianamente para o serviço do bem e que sejamos nós fiéis discípulos do vosso amor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, muito obrigado.